Oi. Ah, peraí. Salve, galera! Antes de dizer aqui por que o Shure SM57 deve ser o primeiro microfone que você deve comprar, vamos falar sobre tudo que gira em torno dessa palavra, microfone. Começa agora mais um Fora de Fase. O primeiro conceito que vamos ver é o padrão polar. O padrão polar, ou Polar Pattern em inglês, é o espaço tridimensional ao redor da cápsula sensível ao som, e existem três tipos deles. O primeiro não tem muito mistério, o nome já diz, omnidirecional. Isso significa que ele capta som vindo de todos os lados. O microfone figura 8, ou bidirecional, capta sons vindos da frente e de trás, ao mesmo tempo que rejeita os sons vindos das laterais. Isso não significa que ele é estéreo, hein? O cardioide é a figura mais direcional de todas. Acontece que o cardioide é uma combinação do omnidirecional com o figura 8. Lembra que eu falei que o figura 8 capta na frente e atrás? Acontece que na frente o sinal é positivo, atrás o sinal é negativo. Já o omnidirecional, ele é todo positivo. Então, se você sobrepor um desenho com o outro, podemos ver que o sinal positivo da frente do figura 8 soma com o sinal do omni, e o de trás subtrai, ou como dizemos, cancela. Dessa forma, temos um padrão polar em forma de coração, bem direcional. E temos variações da figura cardioide também. Temos o supercardioide, que você mesmo já deve ter concluído, é ainda mais direcional que o cardioide comum. Isso porque ele tem mais sinal de figura 8 do que sinal de omni. Mas ainda que ele seja mais direcional para frente, ele tem uma área de vazamento atrás. Por exemplo, esse microfone shotgun que eu estou usando. Ele é um microfone muito usado no audiovisual em geral. Por exemplo, eu estou falando aqui nele, mas se a menina do teleprompter falar, você vai também ouvir. Olá. Viu? O hipercardioide, eu acho que eu não preciso explicar, né? Agora, existem três tipos de microfones: os dinâmicos, condensadores e microfones de fita. Cada um desses tem características específicas. Começando com os dinâmicos, que são os mais comuns, eles são microfones sempre cardioide, com baixa sensibilidade e por isso são muito versáteis e muito usados para captar fontes sonoras barulhentas, como amplificador de guitarra, bateria, mas isso não quer dizer que não são usados para captar voz. Acontece que eles também têm a característica de fazer o som parecer mais agressivo que normal. Por isso que tem gente que equivocadamente diz que não se grava voz com microfone dinâmico. Você tem que gravar com um microfone que vai te ajudar a atingir o resultado que você quer. Alguns exemplos de microfones dinâmicos são o próprio que eu mencionei no início, o Shure SM57, SM58, o SM7B, o Sennheiser MD421 e o Electro Voice RE20. A primeira diferença dos condensadores para os dinâmicos é que eles precisam de alimentação, precisam de uma fonte de energia. Fonte essa de 48 volts, fornecida pela sua interface ou mesa de som. Basta ligar a chave referente ao canal que você quer usar. E já vou começar aqui desmentindo uma galera, porque corre por aí um mito de que o Phantom Power queima microfone dinâmico e até captador de guitarra. Não existe isso não. Pode sim ligar o que você quiser num canal alimentado com Phantom Power. Para quem não sabe, Phantom é uma palavra em inglês que significa fantasma. Esse tipo de alimentação recebeu esse nome justamente por não ser notado qualquer tipo de interferência ou efeito em equipamentos que não usam ela. A energia entra e passa direto. Mas isso não significa que não há de se tomar cuidado com ela. Por exemplo, não é recomendado plugar ou desplugar o cabo do microfone com a chave de Phantom Power ligada. Ou você pode aí sim queimar o seu microfone. Ou o preamp da mesa ou a interface. Vai por mim. Não sei como é. Eu imaginei você queimando alguma coisa. Não, queimou, pô. Tive que consertar essa interface aqui. Foi uma merda, 600 pau. Mas voltando aos condensadores. Outra característica é que eles podem ter outros padrões polares além de cardioide. E até mesmo vários padrões polares ao mesmo tempo. Como o AKG C414. Que através de uma chave você pode escolher entre omni, cardioide e figura 8. Os microfones condensadores são mais sensíveis que os dinâmicos. Além de oferecer agudos mais nítidos. Existem dois tipos de microfones condensadores. Os de diafragma largo e os de diafragma pequeno. Os de diafragma largo são usados para captar
oscilações tanto graves quanto agudos, principalmente usados na captação de voz. Podem ser também usados na gravação de violões, bombo de bateria, ambiências e muito mais. Alguns dos exemplos de microfones condensadores são o MXL990, o Audio-Técnica AT2020, o próprio AKG C414 que eu falei antes, o Neumann TLM102 e tem vários outros também. Agora, diafragma pequeno. Esses são conhecidos na gringa como pencil condensers. Os microfones de diafragma pequeno não são tão bons captando graves, mas são excelentes com sons agudos, como pratos de bateria, instrumentos de corda e violão também. No caso, tem uma técnica que numa próxima eu explico direitinho, mas a grosso modo, você coloca um condensador de diafragma largo apontado ali para a boca de um violão e outro de diafragma pequeno apontado para o braço, fica brabo. Alguns exemplos desses são o AKG P170, o Rode NT5 e o Shure SM81. Agora chegou a hora de falar dos Ribbon Mics, ou microfones de fita. Esses microfones eram muito populares nas décadas de 50 e 60, antes mesmo dos condensadores aparecerem, e são extremamente caros. E também são frágeis. São chamados assim porque o que seria seu diafragma é na verdade uma fita suspensa entre dois ímãs conectados a um transformador. Eles são os microfones mais sensíveis de todos, foram feitos para captações de cordas, voz e outros sons leves, mas isso não impede de muita gente usá-los para gravar amplificadores de guitarra, para dar um timbre um pouco mais vintage. Os microfones de fita também são sempre figura 8, e por serem muito sensíveis, é bom ter uma sala muito bem tratada para usá-los, ou terá sons e reflexos indesejados na sua gravação. Um dos cuidados a se tomar com os microfones de fita é o fluxo de ar. Por serem muito sensíveis, eles não podem tomar uma porrada de ar, como um de bumbo, por exemplo. Deve-se verificar a fonte de som que você pretende captar, se ela está criando esse fluxo, um ventinho. Mas para isso, basta você posicionar a mão onde pretende colocar o microfone. E se sentir esse sopro de som, afasta até não sentir. Alguns dos exemplos de microfones de fita são o Cascade Fathead e o Royer R121. A minha mãe aí. Agora, o posicionamento dos microfones na hora de gravar é onde mais se deve ter atenção. Não adianta ter uma coleção de incríveis microfones e não saber como usar. Eu ainda vou fazer uma série dedicada à microfonação de cada tipo de instrumento. Mas o que é preciso, de fato, ser falado agora é sobre o efeito de proximidade. Efeito de proximidade é o resultado que temos quando aproximamos o microfone de uma fonte sonora. Quanto mais perto, melhor é a resposta de grave. Quando afastamos, temos menos esse grave e mais eco. Esse eco são os reflexos do som que bate nas paredes e chega na cápsula do microfone. Tá melhorando aí a resposta do grave? Tá, Agora, impedância. Antes de acabar o vídeo, eu vou só falar de mais uma coisa. Impedância, tá gravando certinho? Tá. Outra hora eu faço um vídeo mais detalhado, mas por agora o que você precisa entender é que nas interfaces nós temos o que chamamos de entrada combo, que é uma entrada que serve tanto para microfone quanto para instrumento. Primeiramente, o que é impedância? Impedância se refere à resistência de uma corrente elétrica. Normalmente, impedância é representada pela letra Z e é medida em ohms. Unidade essa representada pela letra grega ômega. Não vou detalhar muito, porque para um engenheiro de gravação, o principal uso de impedância é para casar as entradas e saídas de microfones, instrumentos e alto-falantes a seus amplificadores. Mas por agora, vamos focar em instrumentos e microfones. Normalmente, para esses, nós temos os sinais de alta impedância, que vão de 20 a 50 kΩ, que são os sinais de instrumento, e os de baixa impedância, que giram em torno de 150 e 200 ohms, que são os sinais de microfone. O ponto é, quando você vai ligar o seu microfone na sua interface, checa se a chave de impedância da entrada que você está usando está configurada como baixa impedância. Na minha interface aqui é uma chave escrito mic/line, mas em outras aparece como low Z. Para instrumentos como guitarras, baixos, ligados direto na placa, basta colocar essa mesma chave na posição de instrumento ou High Z. Mas relaxa, que isso não queima o microfone, nem preza a sua placa de áudio. O que você vai sentir é uma diferença no sinal que entra na sua DAW. Conclusão. Conclusão. Galera, por hoje é isso. Até que o vídeo ficou bem longo, né? Mas tudo bem, né? Eu acho. O recadinho de sempre. Dá aquele like se você gostou, marca como favorito e compartilha com seus amigos que também estão querendo comprar um microfone e não estão sabendo muito bem por onde começar a pesquisar. Fala pra mim também nos comentários qual foi o seu primeiro microfone. É isso. Obrigado pelo seu view e boa viagem.